invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, declaro aberta a sessão. Convido o colega Valério da Fonseca para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Vocês correm para fazer o que é errado e se apresentam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de julho de 2025. Ata número 012 de 2025, ordinária. No dia 17 de julho de 2025, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara de Vereadores, reuniram-se em sessão ordinária os seguintes vereadores: Alexandre Grana, Annelise Grimhorst, Carlos Bellman, Diego Antônio Radavelli, Evandro Adler, Gilberto Ponto, Renato Gaspar Herber, Sidmar Lindemann e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Sidmar Lindemann para ler uma passagem bíblica. Na sequência, foi lida a ata ordinária número 11 de 2025 e colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da tribuna: vereador Valério da Fonseca, vereador Alexandre Grana, vereadora Annelise Grimhorst, vereador Gilberto Ponto e vereador Evandro Adler. Ordem do dia: projeto de lei número 69 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 77 de 2025 institui o concurso de fotografias para 2025 com o tema Westfália, onde o passado abraça o futuro, e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 78 de 2025 autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas de até R$ 66 mil para a realização da Feira do Livro e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 79 de 2025 autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas de até R$ 10 mil para a realização do passeio ciclístico e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 80 de 2025 autoriza o Poder Executivo a efetuar despesas de até R$ 37 mil para o evento de escolha das soberanas do município e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 81 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 55 mil e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 82 de 2025 autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao convênio 01 de 2023, mantido com a Associação Beneficente Ouro Branco e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 83 de 2025 autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de associação com a Associação dos Municípios do Sol Nascente, AMSOL. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 84 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 120 mil e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei número 85 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais no valor de R$14 mil e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 86 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$200 mil e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Resolução 03 de 2025, autoria vereadora Annelise Grimhorst, cria a Câmara Mirim e Jovem no âmbito do Poder Legislativo do município de Westfália e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação 16 de 2025, autoria vereador Diego Antônio Radavelli. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja realizado um levantamento técnico e análise das condições das paradas de ônibus escolares do município. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação 17 de 2025, autoria vereador Alexandre Grana. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de implantação de um belvedere mirante na área verde do loteamento Horizonte. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação 18 de 2025, autoria vereador Gilberto Poto. Indica ao Poder Executivo Municipal que interceda junto ao DAIA, EGR e à Polícia Rodoviária Estadual, solicitando a realização de estudo técnico para melhoria de acesso e saída da Avenida Henrique Ibel, com a RS 453. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Correspondência recebida. Ofício 130/2025 do Poder Executivo, solicitando a retirada do projeto de lei número 76 de 2025. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de agosto de 2025, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. Renato Gaspar Herbert, presidente. Evandro Allert, secretário. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Tribuna. Convido o vereador Diego Antônio Radavelli para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, as assessoras, imprensa e quem mais nos acompanha pela internet. Queria começar falando que das muitas atribuições que pensei que teria como vereador, nunca me passou pela cabeça que teria que explicar e tentar fazer um colega vereador entender o que ele próprio vem dizer na tribuna. A colega Annelise me cobrou que ontem, na fala dela, sobre o ditado de imprensa, ela fala o que pensa sobre trocar de empresa e profissional de imprensa. O objeto do seu discurso foi o ditado de contratação de empresa de imprensa e empresa que deverá instalar o novo site institucional e os valores referentes. Eu tenho uma cópia aqui da ata. Você diz claramente: sempre que surgem novas exigências, penso que, ao invés de estar sempre cancelando os contratos em andamento,
a administração exigir que a empresa contratada faça os ajustes necessários para se adequar à nova legislação vigente. Não é o caso de estar sempre quebrando os contratos. Está falando claramente ao executivo que pensa sobre a contratação de empresa e de profissional de empresa. Outra coisa que também me chamou a atenção no texto dela, e agora me pergunto, por que para uma empresa participar desta licitação, o edital exige que tenha um advogado e um técnico de informática? Por que a preocupação disso? Será que tem alguém do interesse que não se enquadra, ou qual é que é o problema? E eu falei que não cabe a você como vereadora dizer o que pensa em quem contratar ou continuar trabalhando na administração. Analisando o seu discurso do dia 22 de maio, percebi ser algo notável de estudo sobre dissertação, de como não fazer uso de argumentos para defender um ponto de vista. Um discurso onde diz que não pode ser leviana ao fiscalizar, logo depois faz comparações de valores e completa dizendo, não olhei. Ora, acredito que vai fazer uma comparação, a primeira atitude é conferir os dados. Na ânsia de querer se promover apontando algum erro, é frequente o uso de inverdades trazidas aqui pela vereadora, como no caso da comparação de valores da imprensa e sobre os precatórios do parque de eventos. Faz uso da palavra com pompa e soberba característica dela, falando em leis, valores e o que considera fatos. Para mim resta saber se a colega não sabe ao certo o que vem dizer aqui, ou se age de má fé, ou está sendo mal orientada. Sobre o apontamento de erros, fico muito feliz em ver que temos morando no município uma pessoa tão qualificada como a colega. Uma pessoa que nesse mesmo discurso diz que ninguém mais do que eu sabe, se referindo a um assunto ao qual acredita ter pleno domínio. Bom ver que temos prodígios desse nível para apontar erro dos outros. Há poucas semanas atrás aqui escutei uma frase interessante e bem apropriada que diz: até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. Sobre o pagamento dos precatórios do parque de eventos, a administração está fazendo parcelado e conseguiram um acordo com os proprietários. E está sendo pago sem cobrança de juros até o fim do ano. A colega também falou que não podiam pagar antes, pois devia se aguardar a expedição de precatório por parte do Tribunal de Justiça. A verdade é que poderiam ter agilizado isso. Nada impede, mas preferiam ficar sentados aguardando. Mesmo com a administração anterior, tendo 2 assessores jurídicos, não tiveram a capacidade de fazer isso. Em 7 de outubro de 21, o município expede documento afirmando que quer pagar o quanto antes. 7 de outubro de 21. 7 de outubro de 22, o advogado dos interessados pede, assim sendo, requer expedição de precatório incluído no município, no orçamento do município de Westfália. Esse documento, o assessor jurídico podia ter pedido, não precisava ficar aguardando de braços cruzados. Pelo menos, no mínimo, 2 anos antes, podia estar sendo pago. Sobre o sumiço de encaminhamentos, já fazem hoje 5 semanas que eu convidei o teu partido e os antigos gestores para jogar uma luz no assunto, para a gente saber se isso é normal, se no passado já aconteceu mais vezes. Estou à disposição para ajudar, agendar um horário
da prefeitura para tentar esclarecer o assunto. E se quiser mesmo saber mais, acredito que tem a capacidade de ir atrás para descobrir se o que fala é fato. Sobre os projetos que vêm a essa casa com algum erro, pelas informações que colhi, descobri que sempre foi assim, inclusive quando a colega ocupava uma cadeira aqui. E que não há nenhum erro que podia tornar algum projeto inconstitucional. Talvez ela possa trazer aqui esses projetos para a gente apreciar. Bem curioso que agora a colega entende que tem que se trabalhar de outra maneira aqui na Câmara. Até fim do ano passado estava tudo sempre certo, pelo jeito. Só agora que não tem mais os seus interesses atendidos e começou a enxergar coisas que entendem como incorretas. Eu pretendo trazer aqui muitos erros, esses sim, grotescos, para a comunidade westfaliana saber da capacidade de alunos que prestaram serviços ao município. E por hoje é só. Muito boa noite a todos. Agradeço as palavras do vereador Diego Antônio Radavelli. Convido a vereadora Annelise Greenhoff para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, assessora Joyce, secretária Ana Sofia, imprensa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou responder alguns questionamentos do colega Diego na minha próxima tribuna, porque hoje eu já tenho demandas que são importantes, até porque parte do discurso dele já é a terceira vez que eu ouço as mesmas palavras, mas o que veio de novo faço questão de estar aqui contrapondo também, de forma educada, como sempre fiz. Como representação feminina nessa casa, é necessário que eu me manifeste em relação ao Agosto Lilás, que marca o mês da conscientização sobre a violência contra as mulheres, e também ao aumento de casos de feminicídios e agressões sofridas por mulheres em nosso país, inclusive na nossa região. De acordo com números divulgados pela CNN, registramos em média 4 feminicídios por dia no Brasil. E nem vamos entrar nos números das tentativas de homicídio e agressões, que além de físicas, muitas vezes também são verbais e psicológicas. Desde o Brasil colônia, o direito brasileiro acolheu essa herança cultural de defesa da honra, que era uma forma de justificar a violência sistemática e histórica contra as mulheres. Somente no mês de agosto de 2023, ou seja, há somente 2 anos, depois de séculos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a invocação da tese de legítima defesa da honra para justificar judicialmente o feminicídio. Importante também citar a Lei 14.994 de 2024, que tornou o feminicídio um crime autônomo e aumentou a pena para 20 a 40 anos de reclusão. Essa lei também aumenta as penas para outros crimes cometidos em contexto de violência contra a mulher, como lesão corporal, injúria e descumprimento de medidas protetivas
que muitas vezes, se aplicada, poderá prevenir e evitar mais um assassinato. É responsabilidade das pessoas públicas apoiar ações nas instituições de ensino e para a comunidade em geral, que visem a mudança cultural de como enxergamos esses fatos. Muitas vezes, depois de sofrer a violência, a mulher ainda é julgada pela opinião pública e se procura e até se aponta atitudes, falas e comportamentos que poderiam vir a justificar o fato dela levar 60 socos do seu agressor. Como sociedade, precisamos refletir de verdade sobre isso. Na sessão anterior, o nosso colega Alexandre trouxe uma questão sobre a desapropriação dos poços artesianos. E eu aprecio muito quando eu ou qualquer colega aqui faz o questionamento e alguém colabora de alguma forma para que isso de fato seja esclarecido e, como consequência, um resultado positivo para as pessoas. Eu tenho um pouco de dificuldade em destrinchar fatos do passado, porque me baseio em dados dos portais de transparência, onde absolutamente tudo o que se contrata, compra e paga no setor público tem que constar. Não costumo me basear em relatos, me sinto mais segura acompanhando os trâmites. É a minha forma de fiscalizar. Por isso, no intuito de colaborar, eu peço ao colega Alexandre que, da mesma forma que fez em relação às despesas e bens do município, interceda junto com a administração para ter acesso à íntegra dos processos da desapropriação desses poços, inclusive do que já foi pago. Podemos até criar uma comissão, caso ache necessário. Porque eu acho também muito válido, sim, trazer questionamentos do passado, quando eles são baseados em fatos concretos. Me coloco à disposição, da mesma forma que estou à disposição do colega Diego, para que se consiga verificar por que os processos estão se estendendo tanto. E se já poderia ser pago, por que não foi pago ainda? O passado, mesmo quando a gente não pode mais mudar, ele serve para valorizar os acertos, pois eles são exemplos a seguir, e apontar as falhas, para evitar que elas não se repitam de novo no presente e no futuro. Tem mais uma pergunta que o colega fez, e essa eu não consigo responder. O senhor Alexandre perguntou: o que está acontecendo? E essa resposta eu não tenho. E eu faço mais uma pergunta: o que mais vai acontecer? Colegas, algumas decisões não dependem da nossa boa vontade, mas, independente de qualquer coisa, temos que seguir trabalhando, continuar a apresentar sugestões. Algo que deve a todos nós aqui orgulhar é a grande quantidade de indicações. Hoje já fechamos 22. Refletir antes da tomada de decisão se realmente isso é o melhor para a maioria das pessoas e, acima de tudo, mesmo divergindo, o que é muito salutar, manter o diálogo para o bem comum. Sou muito feliz em fazer parte desse grupo e eu posso afirmar uma coisa com certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Não se atenha, colega Alexandre, ao fato de, no final do mandato, ser taxado de louco, como o senhor disse. Porque se for por questionar e querer esclarecer fatos, o colega não será o único nessa situação. Eu serei a outra louca, então. A verdade, ela sempre vem à tona. E ela nem sempre é a melhor resposta para todos. Mas é a única resposta aceitável.
Eu quero aproveitar e, de forma muito humilde, fazer um agradecimento público a todos os colegas pela aprovação do projeto da Câmara Mirim e da Câmara Jovem, da nossa Câmara, na sessão passada. Será com certeza algo que, além de agregar conhecimento e incentivar as crianças e adolescentes para os exercícios de cidadania que a política nos traz, dará visibilidade para as famílias e a comunidade do trabalho que todos nós fizemos aqui, não somente durante essa transmissão. Entra para a apreciação dos senhores a minha indicação para que o município busque, junto aos órgãos competentes, a possibilidade de fazer uma travessia pavimentar em formato de calçada no quilômetro 59,7 do trevo da RS 453 na Rota do Sol, no acesso principal do nosso município. A obra para que os pedestres que diariamente se deslocam para as empresas neste entorno, principalmente no horário do almoço, quando deixam seus veículos nas empresas e possam atravessar o canteiro central do trevo. Colega vereadora, tem 1 minuto. Obrigada. Com muito conforto e segurança, porque muitas vezes o gramado está com água empoçada e eles precisam utilizar a pista de rodagem. Então, peço o apoio dos colegas. E, finalizando rapidamente, quero lançar o convite para o jantar promovido pela Orquestra Municipal de Westfália, que acontece no dia 22 de agosto, no ginásio do Flamengo. O evento, Uma Noite Alemã, terá apresentação cultural da orquestra e do Westfälische e a atração principal vinda da Alemanha, que será a participação especial do Musikverein Polen, me perdoem a pronúncia. Será uma noite muito bonita. Cartões para janta antecipados estão à venda com os integrantes da orquestra. Muito obrigada e tenham uma boa noite. Agradeço as palavras da vereadora Annelise Greenhoff. Convido o vereador Alexandre Crana para fazer o uso da tribuna. Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas, a nossa assessora jurídica, a Sofia, nossa secretária, a imprensa e todo o município que acompanha nós pela internet. Bom, é o seguinte, gente. Primeiro eu quero fazer um pedido para o secretário de obras que ele desse uma olhada lá no loteamento do seu Nelson, sobre os bueiros que prometeu ser feito e até hoje não foi feito. Então eu peço uma agilidade naquilo lá, para mais tarde, quem sabe, nós podermos fazer a obra que eu solicitei na última sessão. É o seguinte, gente, meus colegas, eu, o Carlos, o Diego, somos vereadores de situação. Vocês 6 vereadores se declararam vereadores de oposição e eu respeito muito isto, porque eu já fui um vereador de oposição, sofri muito, todo mundo sabe disso. Mas sempre procurei a verdade e acredito que todos vocês também, que nem a minha nova colega falou aí. Gente, tem coisas que a gente já veio aqui, já falou, que nem do poço, das obras, lá em cima onde foi anunciado uma empresa que nem sequer até hoje apareceu alguém para assinar, das máquinas que trabalharam mês lá e não foi nada até hoje, tá? Outra coisa que eu fico indignado, todos vocês vereadores disseram aqui nessa tribuna
que vão trabalhar para o melhor do povo de Westfália e para o nosso município. Eu acredito nisso. Só que vocês, vereadores de oposição, têm que entender uma coisa, e eu peço para vocês que vocês dão uma analisada do que está acontecendo. Não sei se vocês sabem, o posto de saúde mais uma vez foi denunciado, porque a nossa secretária, o nosso prefeito, implantou um programa de saúde, aonde contratou um médico. Está aqui os diplomas do rapaz, me orgulha ter westfalianos assim. Aqui está os diplomas dele. Aqui está os procedimentos que esse rapaz já fez. Foram 29 procedimentos. Tá? Foram consultas onde o valor dele é R$500 por atendimento para fazer o primeiro, fazer o procedimento e após cirurgia. Onde tem municípios que só a cirurgia custa 900 e poucos reais. Todo mundo sabe que o cara está fazendo para ajudar a mãe. Porque acusaram ela de nepotismo. A Westfália quer falar de nepotismo? Gente, vamos ser cientes disso, né? O que aconteceu durante todos os anos nesse município? E agora, só porque o prefeito contratou um médico, tudo dentro da lei, agora tem que correr e fazer justificativa que todo mundo sabe que não vai dar em nada. Isso aí é o bem do município? Não estou acusando nenhum de vocês, deixo bem claro, tá? Mas certamente são pessoas de oposição. Pessoas que talvez não estão mais aqui e estão com dor de cotovelo. Me desculpem, minha gente, mas o que está acontecendo? Estão denunciando qualquer coisinha, então acham. Eu volto a repetir, vocês me apresentam um erro do nosso prefeito, que eu serei o primeiro a vir cobrar. Mas eu não vou tolerar. Durante a campanha, teve uns caras aí, umas pessoas, que passaram a campanha inteira falando bobagem. Depois da campanha terminada, a eleição perdida, mandam mensagem para o prefeito, implorando para ficar. Como cada um escolhe os seus trabalhadores, acharam melhor não, agora estão falando bobagem em roda aí também. Tá? Para vocês terem uma ideia, até o pai do seu Sidmar aqui, o nosso colega vereador, já fez o procedimento da cirurgia. Então, muita gente que era, vamos dizer, eu não estou dizendo de oposição, mas que não. Então o prefeito não está vendo só quem foi dele, está vendo a população em geral. Dona Anne me falou aqui, há pouco a senhora que gostaria de saber, eu estou à disposição e nós vamos junto no assessor jurídico. Eu digo nosso assessor jurídico, porque o que tinha antes, com todo respeito, não tem nada contra, mas fraquíssimo. Se vocês vissem as justificativas que fez durante os processos, é vergonhoso. Se vocês soubessem que 5 ruas do nosso município não tem ata, se vocês soubessem que tem prédio nesse município que está tudo irregular, aí a senhora me perguntou, e eu vou responder o que essa gente estava fazendo aí. Me desculpe, nada. Pelo jeito, nada. Não estou criticando o prefeito, mas muito mal assessorado. Não só juridicamente, mas em outras coisas também. E aí? Se nós fôssemos estar acusando todo mundo quando eu era vereador de oposição, o Valério foi meu colega.
quando eu fui vereador de oposição, né, seu Valério? Muitas vezes eu usei a tribuna agradecendo. Muitas vezes eu cobrei. O que eu agora vou fazer um pedido para vocês? Procurem a administração e vejam o que está acontecendo e usem a tribuna aqui e dão a opinião de vocês. Dão a opinião de vocês o que vocês acham da denúncia que fizeram para o posto de saúde. Deixem a opinião de vocês. Cada um fala o que quer. Mas tem coisas que não dá para tolerar. Eu, quando vim aqui na primeira sessão, eu disse que eu não vim aqui para brincadeira. Eu não quero ofender ninguém, mas tem coisas que aconteceram no passado que vão envergonhar. Sei que vocês não tem nada a ver com isso, que não estariam aqui, mas vão envergonhar o que aconteceu. Tá? Perguntem por que ninguém assinou as obras lá. Dias e dias, as máquinas trabalhando. Outra coisa sobre a minha licitação, meu pedido de informação. Você pergunta onde que foi parar a oficina que estava na prefeitura. O nosso vereador é funcionário. Perguntem para ele se tem alguma coisa lá ainda. Onde foi parar isso aí? Que era tempo no mandato do PMDB, do seu Alcido, que eu respeito. Sempre fui um perdedor contra ele, mas ele foi meu vice e ele honrou a palavra comigo e eu honrei a palavra com ele. Mesmo no passado, nós tendo um de cada lado. E eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter caminhado ao lado dele. Não tenho, podem, quem quiser achar o grande está falando, não, eu tenho orgulho. Não estou falando isso para agradar ninguém, eu estou falando porque eu sinto. E nem eu volto a repetir. Eu cheguei pela primeira vez pelaquela porta lá, pela porta da frente, saí pela porta da frente e voltei pela porta da frente. E o dia que eu sair daqui, eu vou sair. Colega vereador, sim, senhor. Tem 1 minuto. Obrigado. E o dia que eu sair, eu vou sair pelaquela porta da frente. E se eu tiver que vir cobrar alguma coisa do nosso prefeito, que eu ajudei a eleger, o Diego ajudou a eleger, o Carlos ajudou a eleger e muitos outros. E vou dizer uma coisa para vocês: muitos traidores que vocês tiveram, que hoje estão bajulando o prefeito para você dar bem. Mas eu deixei bem claro aqui, vou errar o pulo, que comigo cobra não se cria. Tá? Meu muito boa noite e Deus abençoe a Westfália. Agradeço as palavras do vereador Alexandre Grana. Convido o vereador Sidmar Lindemann para fazer o uso da tribuna. Boa noite ao presidente da Câmara, mesa diretora, aos colegas vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, imprensa e, de forma especial, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de compartilhar alguns convites importantes para a nossa comunidade. Final da Supertaça dos Campeões 2025. Jogo de ida Westfália e Harmonia. Amanhã de noite, dia 8 de agosto, no local da Associação da Água Teutônio. A programação inicia às 20 horas, com a final da categoria Sub-15 e logo após acontece a grande final da categoria principal. Convidamos todos para prestigiar e apoiar a equipe de Westfália em mais esse grande desafio. Também, nesse sábado, dia 9 de agosto, ocorre o 4º Trilhão Noturno de Westfália, edição especial Dia dos Pais, promovido pelos trilheiros Estatuto Trancado do nosso município. Serão em torno de 60 quilômetros de trilha, com largada no Esporte Clube Palmeiras às 19h30, passando pela linha Paysandu, Schmidt e Berlim. Logo após a trilha, pelas 23 horas, vai ser servido um churrasco, no valor de R$60, no Esporte Clube Palmeiras em linha Paysandu, Westfália. Toda a população está convidada para prestigiar. Convido os munícipes para a caminhada Visibilidade mês da pessoa com deficiência.
Devido à previsão de chuva, a caminhada prevista para hoje foi transferida para o dia 14 de agosto, com saída às 14 horas da Praça do Sapato Paulo. Uma ação de grande importância para a inclusão e conscientização. Parabenizo todos os envolvidos pela iniciativa, porque só sabe os desafios diários quem tem ou convive com uma pessoa PCD. E por último, convido todos para o CARP da comunidade em Berlim, que será no Esporte Clube Juventude, dia 16 de agosto. A programação começa às 19 horas com culto, 20 horas jantar no clube. Após o jantar, baile com animação de banda Aquarela e DJ Rodrigão. Cartões para a janta podem ser adquiridos com os integrantes da diretoria. Um momento de celebração e tradição que merece nossa presença e com certeza manter a tradição. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Sidmar Lindemann. Convido o vereador Carlos Melman para fazer o uso da tribuna. Quero cumprimentar a mesa, colegas vereadoras, a Joyce, Sofia, a imprensa e todos que nos assistem pelas suas casas. Primeiro, quero agradecer principalmente aqui a nossa administração municipal, prefeito, a vice-prefeita, secretários, todos os funcionários da prefeitura, especialmente das obras, agricultura, pelo belo trabalho que está acontecendo no nosso município. E também pelas ideias deles, que às vezes algumas ideias dos funcionários também ajudam, né? Alguns serviços, né? Estamos trabalhando junto, todo mundo unido e forte pelo município de Westfália. Também quero falar sobre uma indicação que eu fiz, então que seja revista, temos várias esquinas com nomes de placas que estão apagadas, né? Que sejam feitas novas ou recuperadas, algumas estão sujas, lavadas, então essa é uma indicação minha. Também quero falar sobre umas emendas que o PP, a bancada do PP conseguiu já nesses 7 meses, que foram 500 mil do deputado Guilherme Pazin, mais 128 mil do Guilherme Pazin, do deputado federal Luiz Carlos Reis, mais 200 mil. Também uma que eu consegui, custei da saúde, do Sanderson, PL, 150 mil. Pedro Westphalen, mais 92 mil. Alfonso Ram, mais 93 mil. Mais um Pix, Kovac Filho, 400 mil. Então, nesses 7 meses foi totalizado mais de 1,5 milhão de emendas já. Bancada do PP, trabalhando para o município de Westfália. Então, agradeço a esse deputado pelas emendas que foram seguidas para o município. Também gostaria de falar que na semana que vem, eu, Carlos, mais prefeito, mais o Alexandre Grana, Diego Radavera, estou indo para Brasília para busca de mais emendas para o nosso município, para poder trabalhar sempre mais fortes. Também quero falar uma coisinha aqui. A humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. A humildade no ser humano vale ouro. Boa noite. Agradeço as palavras do vereador Carlos Melo. Entra na ordem do dia, nessa Casa Legislativa, os seguintes projetos de lei, número 87, 88, 89, 90 e 91, de 2025, de autoria do Poder Executivo. E indicações número 19,
20, 21 e 22 de 2025, de autoria de vereadores dessa Casa. Ressalta-se que o projeto número 72, que estava baixado para análise da comissão, foi retirado de pauta, a pedido do Poder Executivo, autor da matéria. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 87 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 087 de 5 de agosto de 2025 autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 087 de 2025, Westfália, 5 de agosto de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que visa autorizar o município a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul com vistas a viabilizar a pavimentação de rotas alternativas no município. O programa estadual foi instituído com a finalidade de assegurar recursos financeiros para financiar a recuperação e reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes. A adesão permitirá ao município acesso a recursos estaduais para custeio de ações voltadas à gestão de riscos, além de possibilitar a celebração de convênios, termos de cooperação, acordos e repasses de recursos estaduais. Cabe ressaltar que a celebração de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul requer autorização legislativa. Dessa forma, a aprovação deste projeto é condição necessária para que o município esteja apto a receber apoio técnico e financeiro. Diante da relevância da matéria, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, César Juliano Blanker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 88 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 088 de 5 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$80 mil e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 088 de 2025. Westfália, 5 de agosto de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei em questão tem como objetivo principal garantir a correta alocação das rubricas orçamentárias, ajustando-as às necessidades do Poder Executivo. Essa adequação é fundamental devido à necessidade de um maior aporte de recursos aos quais o município tem direito conforme dispõe a Constituição Federal. Essa demanda surge em decorrência do aumento de despesas que não estavam previstas inicialmente. A Lei Federal número 4.320/64 regula a abertura de créditos suplementares e estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços municipais. Dessa forma, os créditos suplementares estão previstos no artigo 41 dessa lei, cujo inciso 1º dispõe que eles servem para reforçar dotações já existentes. A suplementação orçamentária se faz necessária para garantir a continuidade do contrato de parceria com a Escola Mônica, que é fundamental para o atendimento às crianças da nossa comunidade. A creche desempenha um papel essencial na promoção do desenvolvimento infantil, oferecendo um ambiente seguro, educativo e acolhedor.
Devido ao aumento dos custos de materiais, insumos e despesas operacionais, bem como a necessidade de manter a qualidade dos serviços prestados, torna-se imprescindível a complementação do orçamento inicialmente previsto. Assim, essa suplementação visa assegurar a manutenção do funcionamento da creche, garantindo o direito das crianças a um ambiente adequado e de qualidade, além de promover o bem-estar social e o desenvolvimento integral das mesmas. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores informações e solicitamos a aprovação do presente projeto. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 89 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 089 de 5 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 089 de 2025. Westfália, 5 de agosto de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora em comento tem como premissa alocar corretamente as rubricas orçamentárias, adequando-as às necessidades do Poder Executivo, tendo em vista a necessidade para um maior aporte de recursos, aos quais possui direito na forma da Constituição Federal, cuja necessidade decorre em face do aumento de despesas inicialmente não previstas. A Lei Federal número 4.320/64, que disciplina a matéria relativa à abertura de créditos adicionais, estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios. Assim, os créditos adicionais estão previstos no artigo 41 do referido diploma legal, que no inciso 2º prevê que são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. O convênio foi firmado com a finalidade de garantir a melhoria da infraestrutura do CRAS, visando proporcionar um atendimento mais adequado e humanizado à população em situação de vulnerabilidade social do nosso município de Westfália. A devolução do recurso do convênio para ampliação e reforma do CRAS dar-se-á devido à conclusão da obra, pelo seu custo total inferior ao valor inicialmente previsto no convênio. Isso se deve à licitação do projeto realizado em ampla concorrência, bem como um saldo expressivo oriundo do rendimento de juros quando da aplicação imediata do recurso. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores informações e solicitamos a análise e aprovação do presente projeto. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 90 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 090 de 5 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$2.000 e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 090 de 2025. Westfália, 5 de agosto de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora em comento tem como premissa alocar corretamente as rubricas orçamentárias, adequando-as às necessidades do Poder Executivo, tendo em vista a necessidade para um maior aporte de recursos,
aos quais possui direito na forma da Constituição Federal, cuja necessidade decorre em face do aumento de despesas inicialmente não previstas. A Lei Federal número 4.320/64 disciplina a matéria relativa à abertura de crédito especial e estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios. Assim, os créditos suplementares estão previstos no artigo 41 do referido diploma legal, que no inciso 2º prevê que são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Diante do exposto, será necessária a abertura de créditos adicionais para garantir o pagamento de diárias a servidores que estão em deslocamento, seja para tratar de assuntos administrativos ou para participar de treinamentos na área do esporte. Essa medida é fundamental para assegurar o bom andamento das atividades e o cumprimento das ações planejadas, promovendo o desenvolvimento e a eficiência dos serviços prestados. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores informações e solicitamos a aprovação do presente projeto. Atenciosamente, César Juliano Brenner, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 91 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 091, de 5 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar do valor de R$380 mil e da outras providências. Mensagem justificativa ao Projeto de Lei número 091 de 2025. Westfália, 5 de agosto de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei, ora em comento, tem como premissa alocar corretamente as rubricas orçamentárias, adequando-as às necessidades do Poder Executivo, tendo em vista a necessidade para um maior aporte de recursos, aos quais possui direito na forma da Constituição Federal, cuja necessidade decorre em face do aumento de despesas inicialmente não previstas. A Lei Federal número 4.320/64 disciplina a matéria relativa à abertura de crédito especial e estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios. Assim, os créditos suplementares estão previstos no artigo 41 do referido diploma legal, que no inciso 1º prevê que serve para reforço de dotações já consignadas, mas insuficientemente dotadas no orçamento. Será necessário abrir créditos suplementares para viabilizar o pagamento de despesas com os atendimentos em hospitais, serviços prestados na UBS e realização de cirurgias, tendo em vista a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. A suplementação orçamentária visa assegurar o pleno funcionamento da rede pública de saúde e o atendimento eficiente às necessidades da comunidade. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores informações e solicitamos a aprovação do presente projeto. Atenciosamente, César Juliano Brenner, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 19 de 2025, sugerida pelo vereador Carlos Melman. Indicação 19 de 2025. Senhores vereadores,
O vereador Carlos Velman, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que seja realizado o levantamento das placas de sinalização de trânsito e de identificação de ruas no município de Westfália, com a substituição das placas danificadas ou ilegíveis, limpeza daquelas que estiverem sujas e a instalação de novas placas nos locais onde ainda não existem. Justificativa. A sinalização adequada das vias públicas, tanto em relação às regras de trânsito quanto à identificação de ruas, é essencial para garantir a segurança de motoristas e pedestres, além de facilitar o deslocamento de moradores, visitantes, entregadores, serviços públicos e emergência. Ao longo do tempo, muitas placas acabam se desgastando, sendo danificadas ou até mesmo removidas, o que compromete a organização urbana. Assim, o presente levantamento e posterior ação corretiva visam melhorar a mobilidade urbana e a identificação das vias do município. Westfália, 5 de agosto de 2025. Carlos Velman, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 20 de 2025, sugerida pela vereadora Annelise Greenhoff. Indicação 20 de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, a vereadora Annelise Greenhoff, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal que interceda junto aos órgãos competentes para a execução de uma travessia em formato de calçada no gramado do canteiro central do trevo de acesso ao município de Westfália, no quilômetro 59,7 da RS 453, Rota do Sol. Justificativa. A RS 453 é uma rodovia de tráfego intenso, inclusive de carga pesada. No trevo da principal entrada do município, existe um grande fluxo de pedestres que diariamente fazem a travessia para se deslocar ao trabalho, nas empresas localizadas na proximidade do trevo. Principalmente quando chove, o gramado central do trevo fica encharcado, obrigando os pedestres a contornarem pela pista de rodagem, ficando expostos ao risco de atropelamento. A obra de calçamento deste trajeto, que atravessa o gramado do canteiro central do trevo, traria maior comodidade e segurança a estes usuários. Westfália, 6 de agosto de 2025, Annelise Greenhoff, vereadora. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 21 de 2025, sugerida pelo vereador Alexandre Grana. Indicação 21 de 2025. Senhores vereadores, o vereador Alexandre Grana, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que seja realizado estudo e análise de viabilidade técnica e orçamentária para a execução de uma obra junto ao necrotério da Igreja Evangélica Sião, localizada na comunidade de Linha Franca. Justificativa. A proposta contempla a construção de estrutura coberta com telhado, banheiro e área de apoio, conforme planta baixa e orçamento preliminar anexos. A
A estrutura visa oferecer melhores condições de uso à comunidade local e aos visitantes. A comunidade de Linha Franca, além de seu valor histórico e religioso, é destino frequente de visitantes e munícipes. Diante disso, solicitamos especial atenção ao Poder Executivo para que avalie a possibilidade de contemplar esta demanda, que certamente representará um importante avanço para a infraestrutura e o bem-estar da população local. Westfália, 6 de agosto de 2025. Alexandre Grana, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. E se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 22 de 2025, sugerida pelo vereador Gilberto Pott. Indicação 22 de 2025. Senhores vereadores, o vereador Gilberto Pott, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal que busque junto à Superintendência Regional dos Correios ou demais órgãos competentes providências quanto à situação do atendimento da Agência dos Correios no município de Westfália. Justificativa. A comunidade tem demonstrado crescente insatisfação com o funcionamento da unidade local, que em períodos tem operado apenas um dia por semana, prejudicando significativamente o acesso da população a serviços essenciais, como envio e recebimento de correspondências, encomendas, documentos e demais atendimentos postais. Diante da situação, solicita-se que a administração municipal atue junto à direção dos Correios para cobrar explicações formais e buscar soluções que assegurem um atendimento regular e adequado aos munícipes, compatível com a demanda local. Westfália, 7 de agosto de 2025. Gilberto Pott, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Correspondência. Ofício Gabinete número 137/2025. Westfália, 21 de julho de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas senhorias, vimos, por meio deste, solicitar a retirada de pauta do projeto de lei número 072/2025, que trata da suplementação de recursos para a aquisição de instrumentos musicais destinados à Banda Marcial Municipal. Destacamos que a tramitação do referido projeto encontra-se paralisada na comissão desde o dia 1º de julho de 2025 e considerando que a próxima sessão está prevista apenas para o dia 7 de agosto de 2025, a continuidade dessa situação compromete diretamente a realização dos desfiles comemorativos ao 7 de setembro. Diante da urgência para a aquisição dos instrumentos e a necessidade de tempo hábil para os ensaios da banda, informamos que a suplementação dos recursos será realizada por meio de decreto de suplementação, com o objetivo de evitar o cancelamento das festividades. Contamos com a compreensão de todos e renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, César Juliano Brenker, prefeito. Só uma. Encerro a sessão, agradeço a presença de todos e convoco para a sessão ordinária no dia 21 de agosto de 2025, às 19 horas.